Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Bruno, pastor da Igreja Batista Independente de Formiga, e gostaria, nesta noite de quarta-feira, de lhe abençoar com uma porção das Sagradas Escrituras. Lembrando que os nossos cultos agora estão sendo transmitidos via internet devido ao isolamento social que foi decretado em nosso município aqui em Formiga. E eu abro um parêntese para falar sobre isso, porque essa transmissão dos sermões via internet, ela vem como uma forma, como uma alternativa, como algo viável, sim, para proporcionar alimento espiritual para os crentes. No entanto, ela tem meramente caráter paliativo, isto é, ela visa apenas reduzir um pouco e aliviar os efeitos negativos desse estado provisório, com a graça de Deus, de isolamento social e, por isso, como consequência, a ausência dos cultos presenciais. Porque o sermão, ele é apenas uma parte da adoração ao Senhor, é uma parte do culto ao Senhor. Porque isso vai desde o se preparar para vir à igreja, como também um momento pós-culto, pós-adoração, quando nós estamos ali confraternizando, em momentos descontraídos, de comunhão com os irmãos. E, de fato, muita coisa é perdida quando apenas transmitimos os sermões via internet, via YouTube ou Facebook. E para quem conhece a Igreja Batista Independente, sabe muito bem do que eu estou dizendo, porque já na escola dominical, um pouco antes dela, já se vê a movimentação na rua, os irmãos chegando, o irmão obreiro colocando os cones ali para poder deixar reservados os lugares para van poder chegar e também os nossos visitantes. E entrando no refeitório já tem ali um cheirinho de café gostoso que as irmãs gentilmente preparam para o lanche das 19 horas. E no lanche das 19 horas, tem crianças ali brincando no refeitório, tem irmãos conversando, vai encontrar homens orando lá no gabinete pastoral, a van cheia de irmãos lá do bairro Tino Pereira, chegando também para ser ali uma bênção para nós. E sem contar os abraços, e não abraço virtual, abraço de verdade mesmo, que nós recebemos, apertos de mão, entre as mulheres beijos e abraços, e sem dúvida aquela palavra de encorajamento. Nós somos uma família. Aqui você tem uma família. Para mim, essa é a minha segunda família, a minha segunda casa. E vê-la vazia realmente é algo que me deixa triste. E eu oro ao Senhor para que esse tempo seja muito provisório, muito realmente passageiro, e que possamos aprender com isso. E não é somente isso. Tem os visitantes, tem o louvor, tem as crianças adorando, crianças ali colocando as suas moedinhas no gasofilácio. O momento do ofertório, que é tão importante, devemos lembrar dos nossos missionários, do trabalho, da obra desses homens que têm renunciado à própria vida para ir para rincões do nosso país e fora, no exterior, para pregar um evangelho que nos salvou, que alcançou aos nossos corações. Enfim, é muita coisa que nós perdemos por não estarmos reunidos. E a Bíblia diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O mais importante é que eu vejo é que a presença de Deus, e é tão bom estar na presença de Deus junto com os irmãos. Eu posso sentir falta disso. Ainda mais eu como pastor, porque fico bem ali no fundo da igreja, no momento dos cumprimentos, e faço questão de cumprimentar cada pessoa que entra na igreja, dos membros, dos frequentes, dos visitantes, podendo ali realmente ter um contato com essas pessoas. E isso é perdido. Então, é um momento sim, eu converso com outros pastores, é um momento de tristeza para nós. Eu posso entender exatamente quando o salmista dizia, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria de poder ir para adorar junto com os irmãos. E a Bíblia diz em Atos 2,44, e todos os que criam estavam juntos. Se nós cremos em Jesus Cristo, nós devemos estar em comunhão, estar e andar juntos. Também Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E eu posso entender, eu posso imaginar o que o salmista dizia quando ele, em Salmos 133:1, disse, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É uma bênção. E por isso, bom, eu acho que eu acabei de fazer o meu desabafo pastoral. Eu gostaria de levar os irmãos a uma reflexão sobre a igreja local. A igreja local
e o Covid-19, compreendendo o papel da igreja num contexto de pandemia global. Ou seja, qual a minha responsabilidade, qual é a sua responsabilidade, a responsabilidade da igreja local diante do que estamos vivendo e o que podemos fazer para que possamos passar de uma forma mais amena, com a presença de Deus e com a colaboração mútua, de uma forma que Deus seja glorificado através das nossas vidas. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 3, versículo 21, o seguinte: a Deus, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ou seja, a igreja deve glorificar a Deus por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia, em todas as gerações, o que inclui a nossa geração. E até quando? Para todo o sempre. Então, como podemos glorificar a Deus? Para que isso aconteça com excelência, devemos compreender qual é o papel da igreja local no contexto atual desta pandemia. Então, em primeiro lugar, meu irmão, ore. Em primeiro lugar, ore, mas ore. Ore pelo perdão dos seus próprios pecados. Ore por quebrantamento. Ore pela salvação de almas. Ore pela proteção dos santos. Ore pela cura dos enfermos. Ore pelo pão nosso de cada dia. Ore pelo fortalecimento da igreja. Ore pelo arrependimento e avivamento dos crentes. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 4, versículo 2: perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Persevera em oração, velando, zelando em oração com ação de graças, sempre com gratidão a Deus. Sempre aproveite a sua oração para agradecer ao Senhor. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então devemos sim agradecer. E eu fico feliz, contente de poder ver minha filhinha orando todas as manhãs ali ajoelhada, bem na sala onde nós temos o nosso devocional. E ela usando a palavra obrigado. Senhor, obrigada, obrigada. Obrigada pelo papai, obrigada pela mamãe, obrigada pela casa, obrigada. E ela agradece. Ela está aprendendo a agradecer. Nós pedimos sim, mas sempre velando com ação de graças. Mesmo diante de tudo que estamos vivendo, é necessário tomar tempo para agradecer. Senhor, obrigado pela água, obrigado pela comida, obrigado pelo abrigo. Obrigado, Senhor, pela igreja, obrigado pelo Espírito do Senhor. Obrigado pelos irmãos, obrigado porque em casa ainda tem mantimento. Obrigado. E começamos a agradecer, e agradecer, e agradecer. E eu posso lhe dizer algo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela começa a dar um efeito extremamente benéfico, positivo na sua vida, inclusive no seu corpo. Deus, Ele é glorificado quando você lhe agradece. Use a oração para agradecer a Deus. A Bíblia diz também em Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Eu repito, e orai uns pelos outros para que sareis. Por quê? Porque a oração feita por um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Apenas um justo orando, essa oração, ela é eficaz, ela é poderosa. Ore, ore uns pelos outros. A oração, talvez possam perguntar, pastor, mas uma oração pode acabar com uma epidemia, pode acabar com uma peste, com uma praga? E a resposta taxativa é sim. A Bíblia diz algo impressionante no livro de 2 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 14. Deus, ele vai a Salomão de noite e lhe fala. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Ele disse: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. A solução é o versículo 14 que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se converter dos meus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa bênção é dada por Deus. Muitas vezes, pragas, epidemias, elas são permitidas por Deus para que o pecado dos homens seja refreado, para que os homens em pecado, dissolutos, possam parar e olhar para os céus, olhar para Deus, buscar o perdão dos seus pecados, buscar santificação. Para que eles possam entender que existe Deus no céu e que todos nós havemos de prestar conta diante de Deus. E Deus, Ele usa, parece que é uma mescla de juízo com misericórdia, porque durante os períodos Ele dá a oportunidade do povo se arrepender. Ele pode permitir uma peste, pode permitir, por exemplo, o coronavírus, esse Covid-19. Mas aí tem uma mescla de juízo e de misericórdia. Porque durante esse período, Ele dá a oportunidade para que o povo venha se arrepender, para que o povo venha a olhar para Deus, parar de realmente saciar o seu próprio ego, as suas vontades, os seus prazeres, e começar a olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que realmente vem dos céus, para aquilo que é divino. E deixemos o pecado. Deus é bom, então ore, ore. Igreja, ore. A Bíblia diz, irmãos, orai por nós, é o que Paulo pediu aos irmãos em Tessalônica, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 25. Orai sem cessar. Pastor, mas por quanto tempo? Sem cessar em todo tempo, de acordo com 1 Tessalonicenses 5, 17. Pastor, como eu posso orar por todo o tempo? Puxa, é possível? Sim, claro que é possível, porque você mantém uma linha conectada com Deus. E eu várias vezes repito, digo entre os irmãos, porque quando estou ali dirigindo a minha moto, eu posso andar pela cidade em oração ao Senhor, no carro em oração, estou tomando banho, posso conversar com Deus, não simplesmente quando estou ajoelhado ali na sala buscando o Senhor no devocional. Não, em todo o tempo. Porque é como se eu tivesse feito uma ligação e não desligasse o telefone, mantivesse a linha conectada e sempre estou conversando com Deus. A única coisa que pode cortar essa ligação é o meu pecado. E quando esse pecado acontece, ou quando nós pecamos, logo nós já devemos nos arrepender dos nossos pecados e pedir perdão para que a comunhão seja restaurada. Algumas pessoas podem dizer, pastor, por que eu devo orar se Deus já conhece as minhas necessidades, se Deus já sabe o que eu preciso? É simples, porque existe um princípio bíblico. E o princípio bíblico está em Mateus 7, 7 e 8. Mas qual princípio é esse? Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, Deus deseja relacionamento com o seu povo. Ele impõe algumas condições. Você deve pedir, você deve buscar, você deve bater. Por quê? É simples. Quem pede, recebe. Se você não pede, você não recebe. O próprio Cristo disse em João capítulo 16, versículo 24: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo, para que a vossa alegria se cumpra. Ou seja, Deus sabe o que você precisa, mas Ele quer que você entre na presença dEle em oração e diga o que precisa e coloque ali sua gratidão e ponha claramente Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso é importante. Então ore a Deus, busque a presença do Senhor, esteja conectado com o Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar, o que a igreja local precisa fazer, além de orar, é servir. Nós estamos aqui para servir. E como vamos servir nesse momento de calamidade? Primeiro, entrando em contato com todos os idosos da congregação, para saber como eles estão, acalmá-los e oferecer-lhes ajuda e encorajamento. Às vezes, ou na maioria dos casos, principalmente aqui em Formiga, não precisam tanto de ajuda financeira ou de prestar algum serviço, mas precisam de encorajamento, que estão ansiosos. E a Bíblia diz em Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Uma boa palavra o alegra. Então vai você e liga para aquela senhorinha da igreja, ligue para aquele senhor da igreja. Talvez está com medo, está em casa, está recluso.
e vai e lhe anime, dê uma palavra boa. Porque notícias ruins estão aos montes, sendo publicadas em manchetes, no jornal, nos meios de mídia social, enfim. Eles precisam de ouvir uma boa palavra e você pode dar essa boa palavra. A igreja tem esse dever. Fazendo o quê? Conscientizando a família sobre os cuidados necessários a serem tomados para a prevenção do contágio do vírus. A igreja precisa sim dizer que a pessoa precisa fazer sobre os seus cuidados, deixar o calçado lá de fora, poder lavar as suas mãos, se higienizar, tomar muito cuidado em tocar chaves e outros utensílios que são ali mais ou menos de meio coletivo dentro de casa e poder ajudar esse momento. Também disponibilizando-se para pagar contas, fazer compras ou realizar alguma outra atividade que demanda sair de casa. Talvez você pode dispor de 1 hora, 2 horas do seu dia, da sua tarde, para poder levar algum utensílio, alguma coisa que uma pessoa da igreja precisa. Nós temos esse dever como igreja. Levantando cestas básicas, roupas, calçados e demais utensílios para prover sustento aos mais necessitados nesse momento de crise. Porque como as pessoas não estão trabalhando, principalmente aquelas com trabalho informal, elas precisam sim do dinheiro da semana para comprarem o alimento, para pagarem ali as suas contas básicas. E é nesse momento que a igreja pode ser uma bênção, que a igreja pode ajudar. E eu louvo a Deus pela Igreja Batista Independente, pelo banco de alimentos e pela forma que nós temos ajudado com roupas, calçados, bolsas, material escolar e tantas outras coisas àqueles que mais precisam. Isso faz parte do Evangelho, faz parte do cristianismo. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6,18 que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Exatamente isso que Deus deseja. É para ser rico? Seja rico em boas obras. Reparta de boa mente. A versão Almeida Revista e Atualizada, de 93, ela diz o seguinte: que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Isso é dado para a igreja. E não somente essa passagem, mas temos também Tito 3,8, que diz: fiel é a palavra, isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Também Gálatas 6,2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quer realmente cumprir a lei de Cristo? Leve as cargas, os fardos dos outros. Ajude, porque às vezes para o irmão, para o seu próximo, o peso está demasiado. Ele precisa de alguém para poder aliviar um pouco e continuar aí mais avante. E você pode ser essa pessoa. Eu tenho certeza que alguém já carregou um pouco do fardo, do peso que você estava carregando. Então agora é hora de compartilhar. Isso é ser igreja, isso é ser família. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tito 2,14. Eu também abro um parênteses aqui para falar sobre essa questão de boas obras. Porque nós somos salvos pela graça, para as boas obras. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Os versículos 8 e 9 são muito conhecidos em nosso meio, porque eles endossam, eles deixam muito claro que a salvação ela é gratuita, que a salvação não é por intermédio de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se jactando, se orgulhando pelos seus méritos, porque a salvação não é por mérito, é por graça. Veja o versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é uma doação, é um presente dado por Deus. E eu não compro o presente, eu não troco o presente. Presente eu recebo, senão ele deixa de ser ou de se configurar um presente. E versículo 9 explica por quê. A salvação é por fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ela não vem das obras. Então, se você pensa que assim como crianças imaginam com o Papai Noel, que se forem boas meninas, bons meninos durante todo o ano, que no final do ano então ganharão seus presentes, com a salvação não é assim.
A salvação, ela é dada por Deus. Ela não vem de nós. Não é mérito nosso. É pela obra e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E uma vez que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, tendo crido, a Bíblia diz algo que muitos cristãos esquecem ou omitem no versículo 10, que diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, você e eu fomos salvos pela graça em Jesus Cristo. E uma vez que fomos salvos, nós não fomos ordenados a sermos pessoas omissas, sedentárias no quesito a obras, mas para que pudéssemos andar em boas obras. Pense sobre isso, igreja. E existem consequências da nossa boa obra, existem consequências do nosso bom exemplo. Em primeiro lugar, a glória de Deus. A Bíblia diz em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, quando eu faço boas obras e pessoas veem, essas pessoas glorificam ao Pai que está nos céus. Quando estou fazendo boas obras e ajudando pessoas que dificilmente terão a possibilidade ou a capacidade de retribuir. Isso faz com que pessoas glorifiquem a quem? A mim? A igreja? Não, é reflexo da glória de Deus. E além da glória de Deus, outra consequência é uma boa colheita, uma boa e farta colheita. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículos 9 e 10: e não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós precisamos sim nos preocupar primeiramente com os domésticos da fé, com os nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos saber como está a casa, como os nossos irmãos estão, se estão precisando de ajuda, e nós vamos ajudá-los. Em primeiro lugar. E para concluir, o que a igreja precisa fazer, além de orar e servir com boas obras, ela precisa aproveitar para evangelizar. Depois de orarmos rogando a Deus o perdão dos nossos pecados, de sermos quebrados ou quebrantados pelo Senhor, de orarmos em favor dos perdidos, de servirmos ao nosso próximo com boas obras, sem dúvida, nosso testemunho, ou seja, o evangelismo, terá muito mais autoridade diante do mundo perdido, pois ele vem carregado de virtude, de poder de Deus e de boas obras. 1 Pedro 2,12 diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, mais uma vez, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Essa é uma pequena reflexão sobre o papel da igreja no meio em que estamos vivendo. A igreja deve orar sim, de joelhos, sem cessar, em qualquer lugar, orando, incansavelmente, perseverantemente, para que Deus possa dar graça e misericórdia ao nosso povo e ajudar de todas as formas ao próximo, servindo com boas obras, para que pessoas possam ver Jesus através das nossas vidas e assim termos autoridade para testemunharmos o evangelho da graça de Deus. A igreja local cumpre um papel importantíssimo diante do caos que estamos vivendo. É necessário que ela persevere em oração, sirva ao próximo com boas obras e leve o evangelho da salvação aos perdidos e desolados. Por isso devemos aproveitar uma oportunidade ímpar de ser a luz e o sal da terra. E esta oportunidade, ela não pode ser perdida nem desperdiçada. Vamos orar. Senhor, obrigado. Mais uma vez lhe damos graças pelo seu poder, pela sua soberania. Sei que o Senhor está conosco e cuida dos seus filhos. Agradecemos pela provisão. Agradecemos, ó Deus, por fazermos parte da sua igreja. E eu peço que o Senhor nos ajude. Perdoe os nossos pecados, perdoe os meus pecados. Ajude-nos
a cumprirmos o papel de igreja, a sermos luz, a sermos sal da terra. Eu clamo ao Senhor que possamos servir ao próximo com boas obras, que possamos ajudar, que possamos orar para que essa pandemia passe logo, para que o Senhor seja glorificado em tudo. Ó Deus, cuida daqueles que estão doentes, cuida daqueles que estão desolados. Pai, já é tão difícil viver nesse mundo com tantas aflições, na presença do Senhor, que é quem livra-nos das aflições. Eu fico a pensar naqueles que não têm Cristo como Salvador, naqueles que não têm esperança na morte, naqueles que não têm a vida eterna, que é tão fácil de ser adquirida. Gratuitamente, eu peço que o Senhor salva almas. Pai, abençoe aquele que estiver ouvindo, aquele que estiver assistindo, que ele possa fazer paz com o Senhor, através de Jesus Cristo. Perdoe pecados e abençoe o seu povo. Perdoe a Igreja Batista Independente, que ela possa fazer muito mais do que ela tem feito. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém.